Bom, olá pessoal, estamos retornando aqui, conforme eu havia prometido, a gente vai fazer um videozinho bastante breve aqui, né, com relação à questão do contrato Boeing versus Embraer, ok? Fazendo referência àquele vídeo que fizemos anterior, daquela cláusula, né, que envolvia a rescisão, a resolução e a resilição de contrato. Naquele caso do NHK, né? O que acontece é o seguinte, nesse negócio que houve entre a Boeing e a Embraer, não se contava que haveria essa pandemia, o Covid. Então, o Covid, ele afetou gravemente todas as empresas do setor aéreo, todas, sem exceção, né? Inclusive chinesas, europeias, né? Airbus, a Bombardier que foi incorporada pela Airbus, etc, etc. Antonov, etc, né? E aí o que aconteceu é que, seguramente, por conta dessa pandemia, houve uma quebra da base objetiva do contrato. Lembra que a gente abordou esse tema? A base objetiva do contrato foi quebrada, né? Porque as empresas começaram a entrar em dificuldade econômica, os aviões tiveram que pousar, né, e ficar, a grande maioria, o grande volume das aeronaves ficaram retidas em pátios e com custo de manutenção, e a Boeing já havia sofrido o problema, com aquele problema daquele avião dela, o Max, né? Eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas é um avião que tinha acabado de ser lançado pela Boeing. E esse avião, ele apresentou defeitos de projeto, né? E o defeito de projeto dele simplesmente provocou a queda de alguns aviões, se salvo engano, 2 aviões, né, da aviação comercial, que é mais grave. Isso afetou as ações, né, afetou o mercado de valores imobiliários, afetou as ações da Boeing gravemente. Já havia afetado antes da crise da pandemia. Ocorre que a Boeing, ela reanalisando o fluxo de caixa dela, o capital de giro, etc., ela precisava manter-se operacional. Para isso, ela fez um pedido ao governo estadunidense, salvo engano, de 60 bilhões de dólares norte-americanos, né, para poder se manter funcionando, porque tem um custo, né? Essa crise foi, de fato, horrível para todas as empresas, inclusive para a Embraer. Contudo, como a Embraer é menor, a Embraer fica mais fácil de se gerir. E esse negócio veio em boa hora na época, que a Embraer conseguiu se reaparelhar, uma empresa privada já, né? O governo tem a cláusula de Golden Share, mas há um alinhamento muito grande do nosso governo federal com o governo estadunidense. Penso eu, um pouco não estratégico, né? Porque o governo brasileiro teria que fazer uma aliança mais, inclusive, na minha visão, mais ampla, inclusive começar a sugerir isso aos estadunidenses para que ele amplie essa visão para o continente americano. Porque o continente americano precisa se unir para fazer frente à união que a Ásia já está começando a ter, né? Inclusive a China anda já conversando bastante com Coreia do Sul e Japão. Apesar deles terem problemas lá com o mar do sul da China, eles têm umas conversas já adiantadas. E o Japão não vai ficar de fora dessa aliança com a China, né? Então acho que o continente americano tem que começar a superar essa questão do Rio Grande, né? Dessa fronteira psicológica do Rio Grande, e começar a estudar realmente mais a sério essa questão da ALCA, né? Talvez há pessoas que vão questionar isso é bom ou se é ruim, mas o que nós temos é isso. A Bombardier foi adquirida pela Airbus e vai ficar muito ruim para a Embraer ficar exposta a uma aquisição estrangeira, pode ser até chinesa, né? Porque ela tem ações, né? Uma empresa de capital aberto, né? Uma sociedade anônima. Então, um investidor chega e simplesmente vai lá e compra a maioria das ações preferenciais, ordinárias, etc., né? É o que for possível vender,
apesar do governo ter a golden share, pode ser que os maiores acionistas sejam chineses e afetem ali o interesse na empresa, enfim, a estrutura, o funcionamento da Embraer. Mas o que ocorreu nesse caso, só para a gente resumir, na minha visão, foi que a Boeing, se vendo naquela situação, ela, ao invés de arguir essa questão do caso fortuito da força maior que foi a pandemia, o que poderia possibilitá-la trazer ao debate aí uma resolução do contrato, como a gente apontou lá da outra vez, ela simplesmente ela resolveu alegar que houve, uma das alegações da Boeing foi que não houve que houve alguma omissão técnica, algum fato técnico que a impediu de encerrar o contrato, e não as circunstâncias em que ela estava envolvida de ter tido aqueles problemas com aquele avião que ela projetou, que afetaram o seu valor de mercado, e a questão da pandemia, que obviamente também afetou todas as empresas. Então, seria lídimo a Boeing chegar com a Embraer, com um conselho administrativo, dizer, não, vamos fazer uma resilição de ambas as partes, resolvem um contrato ali, fazem a resilição do contrato, né, o distrato, se fosse o caso, e negociariam ali da melhor forma. Ou então até fazer uma resolução, ainda que pudesse ser amigável ou judicial, ou através de arbitragem, né? Mas a Boeing optou pela pior das hipóteses, que foi alegar haver uma dessas questões que a gente abordou anteriormente, tratasse dos vícios de vontade, lá que nós abordamos, defeitos do negócio jurídico, né? Vício de vontade, vício de consentimento, erro, dolo, coação, fraude. Ela quis ir por uma linha dessa, talvez erro de cálculo até, e ao invés de botar nas mesas a verdade, né? Então, é porque há uma multa muito alta, né? Uma multa de, salvo engano, 100 milhões de dólares, que dá, o 500 milhões de dólares, que dá mais ou menos 5 vezes 5, 25, né? Então, 25, 2 bilhões e 500 milhões de reais, mais ou menos, né? Ou até mais, de acordo com a cotação do dólar, né? Então, o dólar subindo é até ótimo essa rescisão, porque inevitavelmente o governo brasileiro vai conversar com o governo estadunidense para resolver isso aí, numa questão de compra de aeronaves, o KC-390, né? Algumas aeronaves da Embraer serão vendidas sim aos Estados Unidos para compensar esse contrato que talvez a Boeing não tenha dinheiro para pagar, e o governo estadunidense vai querer injetar dinheiro na Boeing para evitar justamente a falência. O presidente Trump já argumentou essa questão, inclusive uma das alegações do presidente Trump foi encerrar esse contrato com a Embraer, porque se a Boeing estava em condições ruins, ela podia prejudicar inclusive a Embraer. E aí depois aumentar o tamanho do passivo para se resolver, né? O problema ia gerar um problema nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil seguramente ia alegar que a Boeing omitiu sua situação financeira, fez um negócio temerário e levou as duas empresas à bancarrota, né? Então, para que isso não acontecesse, o presidente norte-americano interviu para que isso não acontecesse. Penso eu, tá? Não tenho, a gente tem fontes jornalísticas e tal, mas é o que a gente pensa. Vendo pela visão, se eu fosse aquele, né, executivo, assim eu agiria, né? Então, lembre-se que lá eu falei que a rescisão de contrato, o contrato se extingue, porque na verdade ele nem se concluiu, porque faltou um elemento essencial do contrato. Não sei se vocês estão lembrados, mas como faltou o elemento essencial do contrato, o contrato não chegou a existir, né? E aí a gente falou dos erros de vício de consentimento lá, os defeitos lá do negócio jurídico, né? A invalidade do negócio jurídico. Então, se houvesse isso, as partes seriam restituídas ao seu status quo ante, como eu abordei. E eu acho que essa é a intenção da Boeing. Só que, na verdade, o que houve foi um fato, um caso fortuito de força maior, que foi a pandemia, porque a questão do defeito do projeto do avião da Boeing, que caíram 2 unidades lá e gerou afetou o seu valor de mercado, isso é uma questão técnica que se resolveria
readequando ali as planilhas, etc., né? As plantas de produção, etc. O próprio projeto do avião. Mas, como veio a pandemia, sim, aí houve o quê? Um caso fortuito de força maior que geraria a resolução do contrato e não a rescisão. Só que a Boeing está forçando a barra para querer uma rescisão para não ter que pagar a multa rescisória, né? Que é nesse valor aí de... Se eu não estou enganado, é 100 milhões de dólares, mas eu acho que são 500 milhões de dólares norte-americanos, estadunidenses, né? Tá certo? Então ficou aí para os senhores verem no campo de vista prático como é que é importante essas distinções dessas cláusulas, se é rescisão, resolução ou resilição, e que as pessoas não dão muita vontade, não dão muita atenção às vezes, né? Assim como tem as distinções entre arras penitenciais e arras confirmatórias, né? Então são pequenas nuances no contrato que fazem toda a diferença. E eu agradeço aí pelas audiências aí. Na próxima a gente já vem para finalizar aquele contrato lá, do qual estamos abordando no workshop NHK. Um abraço aí, até a próxima.